e inclusive tu falou, né, que a aquicultura Boa Vista, ela engorda os alevinos da Piramirim. Então, explica aí um pouquinho para o pessoal como é o processo de produção desses alevinos. Tá, eu vou explicar de uma maneira geral, tá? Geralmente você tem uma família de tilápias que estão dispostas em um APA, que seria uma gaiola de rede, né? E dentro dessa gaiola você tem, por exemplo, 120 peixes, né? E sempre com a relação de 3 fêmeas para um macho. Ali a gente teria 90 fêmeas e 30 machos. Ó, Luiz, aí já ficou feliz, ó. E aí, toda semana a gente faz um manejo de coleta desses ovos. A tilápia, ela desova, né? O macho vem e faz a inseminação desses ovos e ela recolhe os ovos e põe na boca, porque todo o processo de incubação desses ovos se passa dentro da boca da fêmea. Então, para fazer essa incubação artificial, a gente tem que pegar fêmea por fêmea, tirar os ovos da boca dela e levar para o laboratório. No laboratório, esses ovos eles passam logicamente passam por um processo de asepsia, né, de limpeza, vai para o laboratório, para as incubadoras e começa a eclodir e a virar larvas. Essas larvinhas que nascem, elas nascem com uma reserva de gordura, vamos chamar dessa forma para ser mais fácil de entendimento. Então, seria uma barriguinha e que ela vai se alimentando dessa barriga, um saco vitelínico, até Como se fosse a geminha do ovo, né? Isso, é como se fosse uma barriguinha de fato do peixe, ele vai consumindo aquilo porque ele está com a boca fechada ainda. Então, enquanto ele consome essa gordura que ele tem, essa reserva nutricional que ele está com a boca fechada. Isso leva em torno de 3 a 4 dias. No momento que ele consome o saco vitelínico, ele abre a boca, ele já está disposto a se alimentar, ou seja, do alimento natural, ou seja, da ração. E aí a gente passa para uma outra fase, que seria pegar esses peixinhos, essas larvas, e colocar em um ambiente mais controlado para ter noção do que vai sobreviver nessa fase. Depois a gente vai e faz a postura desse peixe, dessas larvas, ou em APAs, ou em tanques circulares, tanques de geomembrana, ou propriamente dito no tanque solto, né? E aí esse peixe vai passar pelo processo de reversão sexual durante 28 dias, né? É necessário que se faça esse processo de reversão sexual com a ajuda de um hormônio masculinizante que é adicionado à ração. E durante 28 dias ele vai se alimentar e nós vamos induzir que esse peixe seja todo macho. Mas por que macho? Porque as condições fisiológicas do macho geram melhores resultados na produção de engorda, né? A fêmea, ela desprende muita energia nos processos de reprodução. Então, ela não vai crescer como macho, nem em relação à quantidade, nem em relação a peso, e nem em relação à velocidade de crescimento. Só para pontuar isso, quando a tilápia se reproduz, a fêmea ela guarda o ovo na boca, ela já teve um gasto energético com a produção dos ovos, né, internamente, nas gônadas, então ela vai segurar esse ovo na boca. Então, todo o processo de incubação que a fêmea faz, ela não vai se alimentar. Então, isso, para quem está querendo trabalhar com engorda, é um atraso muito grande. O macho já não tem isso. O macho é o tempo todo comendo, crescendo, independente desse momento de... não vai ter fêmea para incomodá-lo, vamos dizer assim, né? Incomodá-lo no processo de produção. Então, a função dele ali vai ser, de fato, comer para crescer o mais rápido possível e já estar pronto para o mercado para ser comercializado, né? Só pontuando, a gente, entre essas perguntas, Paulo, o tempo que eu tenho entre a eclosão do ovo e a saída do alevino pronto da fazenda, ele vai variar, né? Depende de alguns fatores. Mas, em geral, o ovo saiu hoje. Com 35 dias eu já tenho um alevinozinho ali. Aí vai ser um alevino bem pequenininho, micro-alevino, com 0,35 gramas, 0,4 gramas, vai variar dependendo da época do ano, da sazonalidade, né? Da temperatura da água, enfim, do ambiente que ele está inserido, da disponibilidade de alimento que está sendo ofertado para o animal. Mas esse é o processo de produção do alevino, né, convencionalmente falando, e esse é o tempo que a gente leva para produzir esse alevino. Nós da Piramirim, só reiterando isso, a gente está fazendo diferente hoje. A gente já pega um alevino de boa procedência, com todo o know-how de uma grande empresa que nos fornece esses micro-alevinos, colocamos no viveiro, no nosso viveiro, com 21 dias, lá ele tem acesso ao alimento natural e à ração, e daí para frente a gente continua o processo de reversão, né, por mais 7 dias, 7, 8 dias, e a gente está fazendo os processos os manejos de classificação e comercialização dos lotes que
que vão saindo. Mas assim, É ó, isso aí. a verdade é que é pouco tempo para você tratar sobre isso. É bom quando você tem uma oportunidade de levar o pessoal no campo para mostrar como é que funciona, uma tilápia com a boca aberta, com os ovos, o laboratório. É muito mais prático, né? Aqui falando, a gente engata a primeira, a segunda e... Você tá convidando 23 participantes aqui. Legal, galera. Valeu. Obrigado por estar prestigiando a live. Um convite de Daniel para conhecer, né, o processo produtivo dos alevinos. E a gente também, viu, Luiz? A gente está incluído aí nessa visita. Tamo junto, é só fazer uma de tilápia lá, patrocinado por Daniel.